E aí, pessoal do Resenha de Alambrado, estou aqui com meu pai, o professor Kleber. Carinhosamente eu chamo ele de Kleber, vocês vão estranhar, mas ele permite esse tipo de intimidade com ele. Sempre quis ser comentarista, então hoje aqui vai estar tendo a primeira oportunidade dele. Fala aí, Kleber, se apresenta, pessoal. Ô, moçada, eu sou o Kleber Prado, como o Bruno falou, pai do Bruno, pai do Fernando também. E eu sempre tive vontade de ser comentarista, mas a minha vida deu umas desviadas aí e eu fui para o outro lado, sendo professor. Por favor, fique com dó de mim, não. O professor eu sou. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Muito bem. Se travar a conexão, espera um pouquinho que ela volta, tá? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a temática sobre ídolos no Palmeiras, né? Que foi um assunto que o próprio Kleber escolheu. E, e aí eu te pergunto, Kleber, o que é um ídolo no futebol para você? Como que define um ídolo no futebol? Eu acho que um ídolo de futebol, se fosse assim um personagem, um personagem meio que de ficção, tem que acontecer muitas coisas para o cara ser ídolo de futebol. Primeiro, ele tem que ter carisma. Você gosta de ouvir o cara falar, você gosta de ver o cara falar, mesmo que não seja do seu time. Nós tivemos muitos ídolos no Brasil, mas depois que começou os negócios, o cara faz 2 gols aqui, já vai para a Europa e vai ficando a bagaça aqui para gente. Então fica difícil formar ídolos. Então, o ídolo, o cara tem que ter carisma, o cara tem que fazer o gol na hora certa, o cara tem que ser o herói do time. Olha, é uma combinação de muitas coisas. Por isso que você vê no universo tão grande do futebol, conta aí quantos ídolos nós temos. São poucos, né, Bruno? São. Hoje são poucos mesmo, né? Você acha que o ídolo... Assim, cada um tem o seu ídolo, né? A gente tem alguns jogadores que foram... por exemplo, o Ademir da Guia é o ídolo de todos os palmeirenses, né? Mas tem outros jogadores que um gosta, que o outro gosta mais, né? Você acha que cada pessoa, para eleger um jogador como ídolo, ele precisa se reconhecer naquele jogador? Não, eu não acho necessariamente. Eu acho que é o seguinte: o ídolo vive da voz da torcida. Então, a palavra que vem da arquibancada ela é espontânea. Quando um gosta, observe, ninguém fica comentando com o outro, ó, você vai gostar também. Os aplausos saem simultaneamente, o sorriso sai simultaneamente. Então, quando o jogador cai na graça da torcida, ele cai assim na graça de um grupo. É um fenômeno esse negócio aí. É uma coisa assim, precisa de um estudo mais aprofundado. Como a gente quer ter o ídolo, como é gostoso ter o ídolo, digo até mais, é necessário que um time tenha um ídolo. Um time não é grande se ele não tiver um ídolo. Que você acha que precisa para um jogador cair nas graças da torcida? Você acha que, aproveitando a pergunta, duas perguntas em uma, ele precisa cair nas graças da torcida para ser ídolo, como você disse, mas isso precisa ser algo espontâneo dele ou você acha que o jogador consegue forjar essa imagem para se tornar ídolo? Aí é que tá, a sua colocação foi perfeita. Ninguém engana a torcida. Forjar não adianta, tem que ser uma coisa espontânea. Então, vou dar um exemplo. Eu vou falar, olha, eu tenho 58 anos, semana que vem eu faço 59 anos.
Eu acompanho o Palmeiras desde a segunda academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Izeca, Dudu e Ademir Guia, Edu Leivinha, César e Ney. O César, você vê, ó, num time que tinha Dudu, Ademir da Guia, os caras eram cardeais do Palmeiras, entendeu? O Leivinha, o Leivinha, o Leivinha era uma celebridade do Palmeiras. O Leivinha parece que jogava de terno, João Leiva Filho. Esses caras caíram no encanto. O Leão, já era o cara respeitado pela torcida. Mas sabe de quem que a torcida gostava mesmo? Aquele que fervia a torcida era o César Maluco. Por quê? Porque o cara encantava a torcida. Ele fazia o gol na hora certa. Eu, eu já estive no Pacaembu vendo um jogo do César Maluco que o juiz expulsou ele e ele pegou a bola e levou embora, levou para o vestiário, num tempo onde não tinha uma segunda bola. Então se jogava com uma bola, entendeu? A bola saía, aquela bola voltava. Aí o que acontecia? Aí ia lá a polícia, para o vestiário, para ver se o César pegava a bola de volta, devolvia a bola. A torcida do Palmeiras, meu, e assim, a loucura. Todo mundo gosta do César Maluco. Você acha que é possível existir um quase ídolo? Eu vou responder assim. Tem como uma mulher estar quase grávida? Não tem. Ela não tem quase ídolo. O ídolo é o ídolo e acabou. Às vezes Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Às vezes o ídolo fica uma eternidade no seu time, ou ficava, né? Às vezes ele fica pouco tempo, mas a torcida vai amar esse cara o resto da vida. O pai vai passando para o filho, aí vão superando gerações. Muitos de vocês, 99% de vocês que estão assistindo essa entrevista, vocês não assistiram assim o Evair jogar, vocês não viram o Edmundo jogar e se viram. Foi assim, vocês eram crianças, não tinha a noção de adulto que vocês têm hoje. Como que era gostoso ver o Evair bater um pênalti. O Evair não batia o pênalti, entendeu? O Evair, ele dançava. Ele fazia uma dança das coisas mais lindas do mundo. O goleiro, ele nem ia na bola, que ele queria ver o gol também. É isso, não tem quase. Você consegue pensar em algum jogador que teve assim, vamos supor, ele estava trilhando um caminho de sucesso no Palmeiras, a torcida gostou muito, estava adorando ele, mas ele fez alguma cagada, aconteceu alguma coisa que caiu o encanto? Olha, eu acho assim, eu vou te falar de uma decepção que eu tive, particular, que foi do Edmundo. O Edmundo era um cara assim muito querido da torcida, demais querido da torcida. Ele era aquele ídolo. Já que a gente ficou tanto tempo sem ir, depois da segunda academia, nós entramos naquela fase daquelas vacas magras, a gente não tinha nada, era uma pobreza total. Aí pintou os caras aí que a torcida estava sedenta, ela precisava de um ídolo. E foi exatamente quando nós ganhamos a Libertadores e que o Edmundo saiu do Palmeiras, ele foi jogar na Itália, se não tiver enganado. Na Fiorentina, E na Fiorentina ele foi. Fiorentina ele foi jogar. Aí a torcida inteira gritava: Fica, Edmundo, você vai ser campeão do mundo, porque a gente vai jogar, como jogamos, né, o título mundial. E eu não tenho dúvida nenhuma que se
o Edmundo tivesse jogado, teria saído de lá campeão e ele consagrado. Só que, infelizmente, o Edmundo era um excelente jogador, mas com um desse tamanho. E você acha que é possível existir ex-ídolo? Algum jogador que a torcida idolatrou, por exemplo, ou mesmo para você, algum jogador que era seu ídolo e por algum motivo ele deixou de ser? Olha, é difícil, é muito difícil. O cara é ídolo, ídolo mesmo, aquele carimbado, ele vai ser ídolo o resto da vida. Pode ter um caso aqui, um caso ali, mas não é regra, né? São exceções. O ídolo é ídolo, né? É, no momento, eu não posso falar para você assim, uma coisa muito próxima do que você está falando seria o Valdívia, entendeu? O Valdívia, é de- aí depois de Edmundo, depois de Evair, depois de um monte de gente, o Palmeiras voltou a viver uma pindaíba. Aí o que aconteceu? Apareceu o Valdívia. O Valdívia era tudo. O palmeirense sempre gostou de reverência. Ele sempre gostou. Mas aí o Valdívia, na primeira passagem, ela gostou. Quem não lembra dele fazendo o gol no Rogério Ceni, passando atrás do Rogério Ceni, humilhando ele, e o Rogério Ceni tentando chutar ele, uma coisa assim, humilhante para o Rogério Ceni. A torcida também é loucura. É o que o povo quer ver. O povo quer ver isso. Alguém que representa a torcida, que é um representante dela dentro de campo. Só que na outra passagem, eu acho que é uma palavra forte, mas tem que ser dita. O Valdir foi um canalha. Ele traiu todo o amor, toda a paixão que a torcida teve. Então, para mim, pessoalmente, o Valdívia é um ex-ídolo, porque ele foi ídolo. Eu gostei dele, foi ídolo para mim. Hoje, ele não é. Entendi. Essa temática de ídolo foi escolhida porque, né, segundo você, e a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, o Palmeiras está com falta de ídolos e não é de hoje, né? Digamos assim, então, vê se você concorda com essa divisão. O Palmeiras começou a história dele em 1914, e aí, até a primeira academia, ele teve lá suas conquistas, mas não era assim algo destoante no território nacional e mundial, né? Então veio a primeira academia, teve um período ali de transição, a segunda academia, aí teve o período de vacas magras e veio a década de 90, que foi muito vitoriosa. Saiu a Parmalat e entrou aquela derrocada terrível, com 2 rebaixamentos, quase o terceiro, e chegou agora fase... Oi? Aí não é nem vaca magra, mas era a época das vacas mortas. E aí veio essa fase. Quem que você elegeria em cada uma dessas fases como ídolo? Vamos pegar as fases vitoriosas primeiro. A primeira academia, a segunda academia, e para ficar no passado primeiro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o momento presente do Palmeiras. Primeira academia, segunda academia e a década de 90. Quem que seriam os ídolos para você nessas 3 fases? E uma segunda pergunta embutida, você acha que a década de 90 é a terceira academia? Bom, vou começar respondendo a sua última pergunta. Sem dúvida, nós tivemos a terceira academia. Eu tive o prazer de ver esse time jogar em 96, aquele time dos 100 gols, acho que todo mundo lembra, o time dos 100 gols do Luxemburgo, no Campeonato Paulista. Eu fui assistir o Palmeiras aqui, que eu estou falando de Votuporanga, e aqui próximo, quase todo mundo sabe, lógico, quem está assistindo. Eu fui assistir em Mirassol o jogo, da Palmeiras e Novo Horizontino. O Palmeiras ganhou de 6-0 ou de 6-1
não me recordo bem. Mas eu sei que o Palmeiras fez 6 gols. Eu só fui ver os gols no outro dia da TV, porque no estádio não dava para ver. É incrível isso. Essa é uma história que, olha, presta atenção que você palmeirense, você vai ficar assim, até que emocionado. A bola corria tão rápido no pé daqueles mágicos que o olho não acompanhava. Isso não é uma maneira de falar, isso é fato. Então, saía o gol, o estádio estava lotado, completamente lotado. Saía o gol e a torcida inteira levantava depois de 2, 3 segundos, porque viu os jogadores comemorando. Então foi gol, porque não dava para ver o gol. E aquele time jogava como mágica, eu nunca vi nada, nem o São Paulo, como chama lá, do nosso Tele Santana. jogava tanto como aquele time do Palmeiras. Sem dúvida foi a terceira academia nossa. Agora, voltando nas duas primeiras, a primeira eu não peguei legal, porque a primeira não teve TV. A primeira academia eu era bem moleque, até que morava no sítio. A gente acompanhava por figurinha. Mas um jogador que me chamava muita atenção era o Rinaldo. O Rinaldo, da primeira academia, era um jogador espetacular. Se bem que eu acho que a gente já tinha o primeiro guia ali também, nessa primeira academia. Tinha. Tinha o Ferrari também, que depois foi jogar na Itália, e está na Itália até hoje, se não morreu, não sei, notícia dele. Mas era um encanto de criança, sabe, aquela fantasia de criança, que o time mexeu muito comigo. Da segunda academia, eu vou falar os que eu acho que foram ídolos. Os que foram ídolos da segunda academia, para mim, foram só esses. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu Leivinha, César, para mim, é o melhor Palmeiras de todos os tempos. Sim, e da década de 90, quem são os seus ídolos? Quem se elegeria como ídolo? Olha, hoje o cara tá meio baleado, aí, meio embaixo. Mas eu começaria citando o próprio Luxemburgo, que ele era um super técnico. O cara era demais. Depois ele desvirtuou, achou que era dele e virou um monte de coisa. Mas o Edmundo e o Evair são assim, os que me encantavam muito mais, né? Mas os outros jogadores também, dá uma sacanagem a gente escolher 2, mas escolhi. E na época da fila, os 17 anos, teve algum ídolo? Mesmo que a gente não tenha conquistado nada? Teve muitos que lutaram muito pelo Palmeiras. Assim, que a camisa do Palmeiras era muito querida. Então, às vezes o jogador não era tão bom, o cara não tinha tantos recursos, mas a torcida adorava o cara. Um deles é o Tonhão. Todo mundo lembra do Tonhão. Na pessoa do Tonhão, eu vou representar todos os outros que apareceram, que a torcida gostava e gosta até hoje, né? Quem conviveu. Porque os caras realmente honravam a camisa. Nós tínhamos um centroavante chamado Mira, mais popularmente conhecido como Fominha. E ele parece que nunca viu bola na vida. Toda vez que ele pegava a bola, ele olhava para o gol, entendeu? Engatava uma primeira turbo e ia, meu amigo. De segunda marcha, quarta marcha. Ele ia pedindo bola, ele ia, igual um rolo compressor. Entendeu? E de 4, 5 ele fazia um gol. Aí ele ia para a galera, né? Aí todo mundo gostava.
era o tempo do futebol gostoso, da diversão, né, do lazer mesmo. Essa é a palavra que eu queria encontrar. O futebol era, aliás, eu não pode, nunca poderia deixar de ter o lazer. Aquele dia, no final de semana, onde a hora que você xinga o bandeirinha, você está jogando fora aquilo que o teu chefe te falou, aquela briga que você teve com a tua esposa, aquela noite mal dormida que o filho chorou. O futebol sempre foi um para-raio para tudo isso. Teve algum, antes da gente falar do Palmeiras atual, teve algum jogador que era assim muito ruim, mas não tinha nada de habilidade, só que ele dava o sangue em campo e a torcida gostava? Olha, nós já tivemos agora, nós já tivemos muito jogador ruim. É maldosa, porque é, nós tínhamos um jogador chamava Baroninho. O Baroninho, ele jogou até no time do Tele Santana. O Baroninho era assim, ele só tinha a perna esquerda. A perna direita não servia para nada. Mas o Baroninho é o seguinte, ele fazia um gol de Pelé e em seguida fazia uma jogada de Miguel. Então, o Baroninho era assim, ele era amado num, num período de 5 minutos. Ele conseguia ser amado e odiado várias vezes. Então, nós tivemos muitos desse tipo. E nesse período entre a saída da Parmalat e o Palmeiras da Crefisa, sem entrar na Crefisa ainda, entre Parmalat e Crefisa, que foi, né, o período da vaca morta, as vacas mortas aí, exceto o Valdívia que você já falou, né? Tem algum aí que se destaca por exemplo, o Wagner Love, eu imagino que seja um candidato a ídolo. Depois ele, né, teve os problemas dele. Mas teve algum jogador ou alguns jogadores que você identifica que representou a gente adequadamente nessa época? Não, para mim nenhum. Aí foi, a turbulência total. Até porque esse período foi quando foi quando nós fomos salvos pelo cara lá, como chamava o nosso presidente lá, que pegou o Palmeiras e depois O Paulo Nobre. Paulo Nobre. Então, quem tirou o Palmeiras da sarjeta, do esgoto, foi o Paulo Nobre. Então, até a chegada do Paulo Nobre, esqueça. O Palmeiras não existia. Era um semi-profissionalismo, assim, um time semi-profissional. Agora o Paulo Nobre também entrou, injetou dinheiro, mas a gente estava muito abalado. Vinha daquela fase do Mustafa, aquele do bom e do barato. Só que o Paulo Nobre também, as contratações dele, ele contratou o jogador que ele pôde contratar, mas praticamente nenhum deles correspondeu. Acho até que o Valdívia estava nesse meio aí, e não vou na primeira passagem, na segunda. A segunda passagem. E o Valdívia voltou em 2010. O Valdívia voltou em 2010, foi antes do Paulo Nobre. Antes do Paulo Nobre? Foi o Beluso que trouxe ele de volta. Tá, é verdade. Então, o time do Paulo Nobre, eu lembro que a gente não caiu porque foi um milagre. Acho que nós fizemos naquele ano 36 pontos. E todo mundo que fez 36 pontos caiu. Mas com o Paulo Nobre, foi o começo da ressurreição do Palmeiras. Aí nós voltamos a ter vida. Toda a sequência depois que veio a Crefisa, esse presidente aí, meu amigo, é porque alguém começou. E quem começou, na minha opinião, foi o Paulo Nobre
Ele mesmo falava que ele não estava fazendo favor nenhum, mas ele emprestou dinheiro a juros mais baixos que no mercado. A Crefisa, lógico, que ajudou demais o Palmeiras, mas eu não sei se faz parte de perguntas futuras, mas eu acho que aí nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos o mel e não soubemos comer adequadamente esse mel. E agora falando do Palmeiras atual, da era Crefisa, Paulo Nobre, pós-Paulo Nobre, ali que ele ficou até 2015, 16, né? Depois entrou o Gagliotti. Temos ídolos nessa era Crefisa? Nenhum. Aí é que vai. O palmeirense sabe. Nós, palmeirenses, temos algumas frases cunhadas assim, essas frases são nossas, palmeirenses. Esse time é muito cagado, essas coisas só acontecem com o Palmeiras, é muita falta de sorte, tudo do Palmeiras é assim. Enterraram um sapo no Parque Antártica, aí fizeram áreas, cavucaram para todo lado, não acharam o sapo, quer dizer que está mais fundo do que a gente pensava. Mas o Palmeiras, ele parou de fabricar heróis. É um fato, muito forte. O Palmeiras fabrica o herói. O herói é aquele que aos 47 minutos do segundo tempo, entendeu? Aos 47 minutos, o juiz está ajeitando para apitar, o cara vai lá e faz o gol. Ele não fez nada o jogo inteiro. Ele vai lá e faz o gol. Aí ele vai lá para a galera adora ele, bate palma, viva o fulano, canta o nome dele. Ele vira herói. Nós não temos herói. Nós temos bons jogadores. Bons jogadores. Mas se falar que o Felipe Melo é nosso ídolo, ele é um meio-campista. Como que ele vai ser? Sim, ele não é um cara assim, que decide de forma plena alguma coisa para o Palmeiras. O Dudu, a torcida gosta do Dudu. Todo mundo gosta do Dudu. Gosta, mas não idolatra. Não é aquele um que vai entrar na galeria, né? Aquela que fica no coração da gente, ó. Aqui tem Ademir, aqui tem Dudu, aqui tem Rival, Rinaldo, aqui tem Ferrari, tem Leão. O Dudu não vai fazer parte disso. E aí que está o grande erro do Palmeiras. Nós não construímos, nós não fabricamos heróis. Os nossos jogadores fazem o óbvio, o elementar. Aquilo que a gente fala, nossa, não acredito que isso aconteceu, está cada vez mais raro no Palmeiras. E você acha que a próxima pergunta, na verdade, era o que mudou da academia para hoje, para a gente não ter mais ídolos como o Tia até a década de 90, mas eu vou até expandir um pouco mais a pergunta. Você acha que é só o Palmeiras que não tem mais ídolos ou é o futebol como um todo que não tem mais ídolos? O futebol como um todo não tem mais ídolos. Mas o Palmeiras, que agora tem uns recursos melhores, que contratou equipe, como que os outros, coitados, a hora que um jogador começa a destacar, ele tem que vender, senão ele não paga as contas dele. E quem não vender jogador, quebra. Cruzeiro, também por isso, está nessa pindaí. Quem não vende jogador... Então, a hora que começa a dar certo, vende os jogadores. Então, esse tipo de atitude fica muito difícil do cara ser ídolo de um clube. Até porque o jogador, ele está no Palmeiras, está no Corinthians, São Paulo, qualquer time grande. Ele vê esses times apenas como um lançador dele para a Europa. Ele quer ser vendido. Ele não quer gostar do Palmeiras, não quer gostar do Corinthians, não quer gostar de nada. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ir para
outro time, para a Europa, leste europeu, qualquer coisa. Mas eu não vejo, assim, muitos ídolos. Mas o Palmeiras tem mais condições do que os outros de ter ídolos. E falando agora de treinadores, você falou do Luxemburgo, né? Que para mim também é um ídolo. O Tele Santana, você considera um? Considero. Das três passagens do Filipão, você considera que ele foi ídolo nas três? Não, eu acho que ele foi ídolo na primeira passagem. O primeiro... Também não tem como, que ele ganhou a Libertadores para nós, né? A segunda passagem dele, a gente não pode esquecer que a hora que ele viu que o negócio ia o Beleléu mesmo, ele deixou o Murtosa aí e caiu fora, né? É. O Murtosa aí fazendo não sei o que, caiu fora. Mas eu também não pode culpar ele, porque o Palmeiras estava muito na pior nessa segunda passagem. E a terceira passagem ele me decepcionou muito. Aliás, eu já o encanto com o Filipão, para mim, acabou no 7-1 contra a Alemanha. Não pode um time, uma seleção brasileira, com a história que tem o futebol, levar 7-1 em casa uma Copa do Mundo. É assim, isso nem sonho é permitido. Ah, foi culpa dele, não foi culpa dele, um chorou, outro. Não importa, meu. Se ele, quando ele foi campeão, todo mundo virou os holofotes para ele, como ele foi campeão do mundo. Ele levou 7-1, ele tem que aguentar também a bronca. E ele parou no tempo. O Felipão só foi importante porque o Palmeiras contratou técnicos bizarros. O Filipão só teve espaço porque a gente não pode esquecer que o nosso diretor de futebol foi contratar o Jorginho, que estava na Ponte Preta, para comandar aquele bando de cobra cascavel que tem no Palmeiras. É só cobra criada que tem lá. Com que moral vai chegar um Jorginho e peitar um Dudu, peitar o Felipe Melo, esses caras? Aí depois, não, o Jorginho não deu certo. Lógico que não ia dar certo. Não tinha como dar certo. Aí foram buscar quem? O Roger Machado. E Roger, pessoa muito boa, educado, um amor de pessoa, uma finesse. Mas é um cara também que não estava na altura do Palmeiras. Ele está fazendo um excelente trabalho no Bahia? Tá, porque se lá no Bahia ele terminar em quarto lugar, ele é rei. Agora, no Palmeiras, se ele terminar em quarto lugar, ele é péssimo. Só por causa disso, por causa de duas contratações infelizes, mas assim, inacreditáveis até, pelo padrão que o Palmeiras conquistou. Então vamos buscar agora quem? Quem tem? Vamos buscar um fudidão. Desculpa. Foram buscar o Filipão. Tanto é que nesse choque, deu certo, essa coisa. Mas o que o Felipão fez? O que ele fez a vida inteira. E depois apareceu que aquele ajudante dele lá, que põe um fone lá, que parecia que tinha duas bacias, uma em cada orelha, um cara chato, e Paulo ficava. Turra. Hã? Paulo Turra, Paulo Turra. E que foi um ficava. zagueiro muito ruim. Ele é ruim demais. Então, obrigado, Filipão, mas não, foi melhor assim. Você acha que nessa terceira passagem a gente viveu de passado do Filipão e, na verdade, porque ele trouxe muita coisa boa para a gente teve muita dificuldade em admitir que o Filipão já não é mais técnico? Não, não, não acredito muito nisso. Acontece que o Filipão tem uma coisa chamada estrela. Estrela ele tem, entendeu? Depois ele perdeu os pedaços.
aí dele, como eu já tinha comentado. O Felipão estava no lugar certo, na hora certa. Para o Palmeiras, eu estou falando. Então, naquele momento, não tinha outro técnico no mundo que se encaixasse tão bem como o Filipão naquele momento do Palmeiras. Por quê? Porque ele é a cara do Palmeiras. Todo mundo tem ele como a cara do Palmeiras. Outro, quem quer peitar o Filipão? Se a torcida gostava dele, quem que qual jogador que ia chegar e fazer algum tipo aí, um corpo mole, igrejinha, fazer grupinho? Ninguém. Agora, ele foi esperto, que ele pôs 2 times para jogar. Um jogava a Libertadores, outro jogava o Campeonato Brasileiro, e, na verdade, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro praticamente com o time B. E o time A, para variar, fracassou na Libertadores. Agora, esse ano, não sei se vocês perceberam, ele não fez isso. Ele não fez o time A e o time B. Ele montou um time. E o que aconteceu? Ele perdeu o vestiário. E um abraço. Quais técnicos que o Palmeiras já teve que você elegeria como ídolos, mesmo que não tenham ganhado nada pelo clube? Olha, um técnico que quase ninguém fala dele é o Jair Pisserni. Ele falou, Cleber, presta atenção, Jair Pisserni. Você vai colocar o Jair Pisserni como um técnico assim, importante, de destaque do primeiro? Eu coloco, porque nós caímos a primeira vez na segunda divisão e voltamos. Quem era o técnico? Pisserni. Então, esse cara, de uma forma ou de outra, ele colocou nós de volta na Série A. Nós voltamos para o lugar que era nosso. Agora, o grande técnico mesmo, que eu acompanhava pelo rádio, quando era bem mais novo, é o Oswaldo Brandão. Esse cara é a cereja de bolo dos técnicos do Palmeiras. Se eu não estiver enganado, é o técnico com mais jogos do Palmeiras. Você que está assistindo aí, dá uma pesquisada no Google, coloca aí Oswaldo Brandão. Técnico assim, ele chegou até a ser técnico da seleção brasileira, mas ele não concordou com muitas coisas que acontecem até hoje e não seguiu em frente. Então, Oswaldo Brandão, por ser o que ele era, o cara era demais. Era um gênio como técnico. O Jair Pisserni, pelos motivos que eu falei para você. O Leão já foi técnico do Palmeiras. Eu gostava do Leão como técnico do Palmeiras. Nós perdemos. O Leão foi técnico do Palmeiras. Ele perdeu só um jogo. E esse jogo não deu o título de campeão paulista para ele. Quer dizer, aquelas coisas que só acontecem no Palmeiras. Não teve o herói que fosse lá e fizesse na hora que precisava. Agora, técnico não é o nosso problema, né? Assim, principal. Nesse momento não é, né? Você falou que hoje em dia a gente não tem nenhum ídolo, esse Palmeiras atual. Eu vou te dar 2 nomes e aí você me fala o que você quiser sobre eles. Fernando Praz, que não é cria nossa, ele veio para disputar a Série B e conquistou um monte de coisa pelo clube. Outro, Gabriel Jesus, que é cria nossa e também conquistou algumas coisas. Vai. Bom, o Praz, a gente deve muito ao Praz. É verdade. É verdade. A torcida gosta demais do Praz. Eu acho ele um ser humano espetacular. Até o nível cultural dele a gente percebe que é diferente. Mas ele não chega a ser um ídolo. Até porque na posição dele tem o Marcos. E difícil, esse nunca é complicado, né? Mas dificilmente um goleiro vai superar o Marcos.
Se bem que eu achava difícil superar o Leão. E o Marcos superou como ídolo, né? Ele é muito querido, mas eu não acho ele como um ídolo. O Gabriel Jesus, na verdade, eu nunca achei esse cara um bom jogador. Quando eu jogava no Palmeiras, bom, reformulando, eu sempre achei um bom jogador, ponto. Só de craque, ele não é craque. Ídolo, ele não é ídolo. O pessoal gosta dele. Se voltar para o Palmeiras, tudo bem, a gente está precisando. Mas ele não é ídolo. Ele não é aquele cara assim, fala, nossa, é o Gabriel Jesus. Que gol que esse cara fez, assim, impactante. Todas as vezes que ele chegava cara a cara com o goleiro, ele perdia o gol. Não foi uma, não foram duas, três. Foram N menos uma, talvez. Então não é um cara que aconteceu, mais um jogador do Palmeiras que não aconteceu, ele não foi agraciado, ele não foi herói no Palmeiras e sem ser herói ninguém é ídolo. Para a gente encaminhar para o fim, pegar de calça curta que a gente não combinou isso. Você que viveu o finzinho da primeira academia, pegou a segunda, a terceira e todo o resto. Monta para mim o Palmeiras de todos os tempos, incluído o técnico, e como é difícil montar um só, pode montar o time reserva também. Então vamos fazer o seguinte. Bruno, infelizmente o meu celular aqui está com 1%. Tá, 1%. depois a gente termina então. Ele vai acabar a qualquer momento. Vamos deixar essa como uma ligação desse momento para o próximo. A gente começa a entrevista falando disso. Fechou. Fechou? Muito obrigado pela participação. Despede, pessoal. Obrigado, não. Eu adorei. Eu debutei como comentarista. Então, moçada, a primeira vez vocês sabem que é bem complicado. Foi bem. Na próxima a gente faz as sessões, então. Então tá bom. Um abraço para todos. Atenção. Fique com Deus. Tchau.